Aleluias, glória a Deus, maravilhoso tu és. Estaremos começando mais uma escola de oficiais para a honra e para a glória do Senhor. Estaremos louvando e engrandecendo ao nome de Yeshua, que é o nosso nome, o nome de poder, de glória e de virtude. Senhor, tu és o único digno de receber tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Entregamos e depositamos aos seus pés, conforme diz a tua palavra, Senhor, que devemos ter gratidão a tudo aquilo que o Senhor nos entregou, para que hoje possamos fazer essa obra com excelência e perfeição. Aleluias! Toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda a majestade a ti. Aleluias. Tu és soberano, Senhor. Soberano, majestoso, é o Todo-Poderoso, para cumprir as suas promessas. Esse Deus é verdadeiro, soberano, soberano, majestoso, é o Todo-Poderoso, as suas promessas. Esse Deus é verdadeiro, é um Deus que é poder. Esse Deus que é poder, soberano, majestoso Senhor. É um Deus que é poder, esse Deus que é poder, soberano, majestoso Senhor. Aleluia, oh glórias a ti. Soberano, majestoso, é o Todo-Poderoso, para cumprir as suas promessas. Esse Deus é verdadeiro, soberano, soberano, majestoso, é o Todo-Poderoso, as suas promessas. Esse Deus é verdadeiro, é um Deus que é poder. Esse Deus que é poder, soberano, majestoso Senhor. É um Deus que é poder, esse Deus que é poder, soberano, majestoso Senhor. Tu és majestoso, tu és poderoso, e não há outro igual a ti, Senhor. Aleluias, glória a Deus. A graça e a paz da igreja, amém? Nessa manhã, esteja atento para aprender a palavra, já compartilhe essa live, já marque amigos para estar acompanhando também a revelação do Espírito de Yeshua nessa manhã, porque ela é muito, muito, muito importante para a honra e para a glória do Senhor.
Vamos continuar a aula que a gente passa todos os domingos. A palavra do Senhor, ela diz que nós precisamos, como sacerdotes hoje da nova aliança, saber separar aquilo que é um livro histórico. O que é um livro histórico? É um livro que conta uma história, não é um livro doutrinário, que ensina as revelações de Yeshua, para realmente viver do que é eterno, para viver verdadeiramente da nova aliança. E para dar abertura a esse ensinamento, vamos abrir em Hebreus 10, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim, em Hebreus 10, 9. Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remova o primeiro para estabelecer o segundo. Talvez você se pergunte, o que é o segundo? Quando a palavra do Senhor, ela comenta e ela diz aqui sobre estabelecer o segundo, ele está falando sobre estabelecer a nova aliança. E o que é a nova aliança? É o reinado da igreja, é o poder soberano da igreja sobre todas as coisas, juntamente com Jesus, juntamente com Yeshua. Então hoje, quando nós entendemos e vivemos estabelecidos no segundo, que é a nova aliança, que é a aliança eterna, nós vivemos de vitória em vitória e de glória em glória. Por isso que é muito importante você e eu, como sacerdote hoje, sempre deixar estabelecido o segundo. As pessoas vão vir querer estabelecer outras alianças, querer estabelecer outras tradições. Paulo, ele fala em Colossenses 2, 8, vamos abrir lá também, Colossenses 2, 8, para tomar cuidado, para outras pessoas não ir estabelecendo outros fundamentos, outros pensamentos, outras ideias sobre a nossa mente, porque hoje não é a nossa mente humana que precisa trabalhar, mas é a mente de Cristo, é a mente do Espírito de Yeshua. Colossenses 2, deixa eu encontrar aqui, Filipenses, Colossenses 2, 8. Diz assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, presta bem atenção no versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então em Cristo habita toda a plenitude de todas as coisas. Então você em Cristo nunca vai sentir falta de alguma coisa. Mas o que é estar em Cristo? É você estar estabelecido no novo e perfeito caminho. Hebreus 10, eu não vou lembrar o versículo, mas Hebreus 10 diz que hoje nós vivemos no novo e vivo caminho, que foi consagrado por Ele, quando Ele morreu na cruz e estabeleceu a nova aliança. Vamos abrir lá em Hebreus 10. Deixa eu ver se eu encontro aqui esse versículo. Em Hebreus 10. 10, 9. Obrigado, Lu. Deixa eu ver aqui. Não, é Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19, Diz assim, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então hoje nós temos um vivo e novo caminho. Não é um caminho de morte. Eu nessa nova aliança não sei se vai dar certo porque eu posso morrer. Não, esse caminho ele é vivo. E ele é novo. Então tudo que você... Por que ele é novo? Porque o Espírito ele anda em novidade de vida. Então você não pode estabelecer uma outra aliança, ou um outro fundamento, ou uma outra tradição. E quando eu falo aliança e tradições, eu não estou dizendo de coisas bíblicas, eu posso falar de coisas humanas. Paulo, em Colossenses 2,8, ele manda você tomar cuidado com coisas humanas, com rudimentos humanos. Então, eu não posso estabelecer coisas humanas para uma pessoa como eu, que sou eterno. Eu preciso viver de coisas eternas. A única coisa que me alimenta verdadeiramente são coisas eternas. Porque eu não vim daqui para me alimentar das coisas terrenas. Então, Paulo ele fala que hoje eu preciso viver num caminho novo. E viver num caminho novo é você viver em novidade de vida. É você viver verdadeiramente no Espírito, porque aqueles que andam no Espírito andam em novidade de vida. Então eu como sacerdote, eu vou decidir o caminho que o meu povo vai andar. Se o meu povo vai andar em novidade de vida, ou se eles vão viver, como Paulo mesmo fala, na caducidade da letra. Ou se o meu povo vai andar
sendo a igreja forte, poderosa, que mostra o poder não de sacerdotes que já passaram aqui na terra, mas de sacerdotes que a mente humana não consegue imaginar. Paulo ele fala que a igreja de hoje vai fazer aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano. Então o sacerdote de hoje, ele precisa ter essa noção de que ele vai fazer coisas inimagináveis, coisas que um humano natural não consegue imaginar. Mas quando que ele faz isso? Quando ele tira o primeiro e estabelece o segundo. Se o sacerdote de hoje não estabelecer a nova aliança sobre o povo dele vai ficar dependente. Por quê? Porque nessa nova aliança, Colossenses 3:11, vamos abrir lá rapidinho, para ficar bem claro para quem está acompanhando a gente agora. Colossenses 3:11 fala assim, ó, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo e em todos. Então, nesse novo pacto, nessa nova ordem, não vai existir pessoas dependentes ou poder concentrado. Hoje o poder é de Cristo, e Cristo é tudo e em todas as pessoas. Então, todas as pessoas vão ter acesso liberado para usar os dons espirituais, para usar as bênçãos que foram conquistadas para eles. Então, hoje o acesso ele foi liberado. Então, quando eu vivo colocando como estabelecido essa nova aliança, o meu povo ele é suprido todas as necessidades. Não vai haver necessidades entre o meu povo, não vai haver diferenças entre o meu povo. Vai acontecer o que Paulo falou aqui em Colossenses 3:11. Quando ele fala sobre bárbaros, judeus, grego, do incircuncisão, os citas, os escravos, ele está falando de raças, de povos diferentes. Então, quando Paulo vai falando da diferença, ele termina falando, mas hoje Cristo é tudo e em todos. Então, hoje você vai decidir se o seu povo eles vão viver na plenitude de Cristo ou se eles vão viver na dependência de pessoas humanas. Então, hoje é muito importante você como sacerdote e eu como sacerdote sempre estar tirando o primeiro. Porque aonde o Espírito está, aí a liberdade. É 2 Coríntios 3, vamos abrir lá rapidinho, também para ficar estabelecido esse versículo. 2 Coríntios 3. Porque quando eu deixo o Espírito ter liberdade na pessoa, a pessoa ela não vai andar presa. Paulo ele fala também em Gálatas 5, para não deixar, para você não ser preso. Ele fala assim, olha, Cristo te libertou para verdadeiramente seres livres. Cuidado para não entrar verdadeiramente num jugo de escravidão. Então, a liberdade de Cristo estabelecida na nova ordem, 2 Coríntios 3, a gente vai ler a partir do 14. A liberdade de Cristo estabelecida nessa nova ordem, não é uma liberdade que vai fazer você ter medo, uma liberdade que vai fazer você ter dívida, uma liberdade que vai fazer você ter dúvida, mas é uma liberdade onde Cristo vai ser tudo na sua vida. Paulo, quando ele entendeu isso, ele falou assim, olha, não vivo mais eu, mas é o poder de Cristo, é o próprio Cristo que habita em mim. Então hoje você precisa entender isso, que Cristo ele habita em você, para que você não se prenda a nenhuma sorte de doutrinas ou nenhum rudimento que apareça na sua vida. A própria igreja, às vezes, vai vir com rudimentos. E quando eu falo rudimentos, eu não estou falando de rudimentos bíblicos, mas vai vir com rudimentos querendo trazer tradições para dentro da igreja, querendo trazer costumes que aprendeu na família, ou sei lá onde aprendeu, para trazer dentro da igreja. Mas você não pode ser o que vai se prender a esse rudimento. Por quê? Vamos ler primeiro o versículo 17. 2 Coríntios 3,17. Por que você não vai se prender ao rudimento? Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito, aí a liberdade. Então você não vai ser aquele que vai se prender ao rudimento, à tradição que for trazer para dentro da igreja, o que o irmão que não tem conhecimento ainda for trazer. Você vai ser aquele que vai trazer liberdade para aquele que ainda não entendeu como você entendeu. Você vai ser aquele que Romanos 14:15 fala, que vai ser o suporte, vai ser aquele que vai sustentar o outro na fé. Paulo ele fala isso em Filemão também. Quando ele fala com Filemão, ele fala assim, olha, você não tem fé ainda para tratar do irmão, né? Que Paulo ele envia um irmão para Filemão cuidar, e o Filemão, no caso, não tinha muita
vamos se dizer assim, ele não tinha muita intimidade, ele se dava muito bem com esse irmão. E Paulo ele fala assim, olha, eu vou recriar essa fé em você. Então hoje você vai recriar a fé no outro. A fé que o outro não tem, ou que não chegou onde você chegou, você tem o dom de recriar, colocar a fé novamente no outro, aumentar a fé da outra pessoa, através da oração em línguas. A gente já vai ler lá, ó. Vocês que estão acompanhando aqui presencialmente, não esquece, Judas 1:20. Mas vamos ler aqui 2 Coríntios 3, 14. Daqui a pouco a gente vai para Judas 1:20. Diz assim, ó. Mas, 2 Coríntios 3:14. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Vamos explicar esse versículo. Paulo está falando que quando você permanece estabelecido no primeiro pacto, na primeira aliança, o véu ele não é retirado sobre a sua vida. E o véu significa uma separação. Você só conseguiria chegar até aquele espaço. Dali você não conseguiria passar. Porém, fala que em Cristo ele é removido. Então, em Cristo, esse véu ele é removido. Então, quando eu estabeleço o segundo, quando eu estabeleço a nova ordem, o véu ele é removido. E o povo ele tem acesso a toda sorte de bênçãos. Aí você vai falar assim, mas é só eu, porque só eu comecei a ler a nova aliança. Não, todo o seu povo tem acesso plenamente, igual você tem. Então, quando você se posiciona, não é só você que está se posicionando, é o corpo de Cristo inteiro. Porque hoje não há dois corpos. Existe o meu corpo e existe o corpo, sei lá, da outra pessoa. Paulo ele fala assim em Efésios 4, 5 e 6. Há um só Espírito, um só Senhor. Então, hoje não há mais dois corpos, mais dois espíritos, há um espírito só. Então, quando você remove o véu sobre a sua vida, quando você tira o primeiro verdadeiramente e estabelece o segundo, todo o povo, todo o corpo de Cristo remove também. Então, não é uma ação sua, é uma ação dependente, como é falado nas antigas alianças. A salvação é individual. Não, na nova aliança fala em Atos 17, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. E hoje não há duas famílias, preste bastante atenção. Não existe duas famílias, a família de Deus e a família carnal. Há uma só família. Por quê? Porque em Efésios 2:14, Paulo fala o quê? Que dos dois povos, o que significa os dois povos? Entenda aí, das duas famílias ele tornou uma só. Então, de duas famílias que existia, ele tornou uma família só. Então, quando eu estou estabelecido na nova aliança, eu não enxergo dois povos, eu não enxergo duas famílias, eu enxergo uma família só. Continuando no versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, quando eu estou estabelecido no primeiro pacto, na ordem antiga, o véu ele permanece sobre mim. E alguém que está com o véu jamais consegue chegar a viver a plenitude de Deus. Por quê? Porque Deus, na antiga ordem, ele não podia se achegar ao seu povo por causa do pecado. O pecado separava o povo de Deus, porque Deus ele não podia morar em templo imundo. Aí você vai falar assim, Lucas, mas hoje tem pessoas que cometem coisas erradas e que falam que são imundos, mas o sangue de Jesus purificou todos. Então o acesso que Deus tinha, que era negado a Deus vir a nós, hoje está liberado, porque hoje o sangue de Jesus, a palavra de Deus diz, purificou todos os homens. Então todos os homens hoje têm acesso a Deus. Então eu preciso ver as pessoas desta forma. Não, Paulo ele fala assim, não veja as pessoas segundo a carne, mas segundo o Espírito, onde todos têm acesso a Deus. 16. Quando, porém, algum deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Olha só o segredo espiritual. O que é se converter ao Senhor? Quando a pessoa ela chega na nova aliança. Quando a pessoa ela deixa os rudimentos. Paulo, quando vai falar sobre isso, ele fala assim, olha, Filipenses 3, ele fala assim, olha, se o homem poderia se orgulhar, eu muito mais. Aí você pergunta assim, nossa, se Paulo fala que ele poderia se orgulhar humanamente falando, por quê? Aí ele fala, porque ele era hebreu dos hebreus, porque ele foi circuncidado ao 8º dia. Então Paulo tinha um histórico ali bom.
um histórico que ninguém podia negar. Ele, inclusive, fala que ele era fariseu. O que era um fariseu naquela época? Era alguém que entendia todas as coisas da lei. E ele fala que sobre a lei ele era irrepreensível. Então, Paulo tinha um histórico, da forma judaica, invejável. Então, Paulo ele fala que humanamente ele poderia se orgulhar, mas ele fala que ele precisou deixar todas essas coisas perto da superioridade do conhecimento de Cristo. Então, quando você deixa todas essas coisas, e eu não estou dizendo só de alianças, estou dizendo de tradições, estou dizendo de costumes, quando você deixa todas essas coisas, você se achega à superioridade do conhecimento de Cristo. Vamos abrir lá em Filipenses 3. O Filipenses 3, eu acredito que é a partir do versículo 2. Filipenses 3. Deixa eu encontrar aqui. É o 4. É Filipenses 3, 4. Vamos ler rapidinho. Filipenses 3, 4 diz assim, ó. Bem que eu, isso aqui é Paulo falando, hein, ó. Bem que eu poderia confiar também na carne. Então, Paulo fala que poderia confiar na carne. Se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele começa dizendo por quê. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Vamos parar nesse versículo 7. Então, tudo isso era lucro para Paulo. Filipenses 3:7, a gente acabou de ler, para você não se perder. Não, eu comecei a ler no 4, Filipenses 3:4. Aí eu fui até o 7. Então, aqui Paulo fala que todas essas coisas eram lucros para ele. Então, tradições, costumes, alianças antigas, você pode olhar e falar assim, nossa, mas isso traz lucro para mim. Nossa, mas isso traz, sei lá, resultados humanos para a igreja. Mas você precisa entender que Paulo ele falou aqui, ó, mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a qual é a mediante a fé, em Cristo a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha que coisa maravilhosa. Paulo ele fala que para ele ser achado em Cristo verdadeiramente, porque Cristo ele mora dentro de você, mas você precisa ser um só aqui manifestado na carne com ele. Então Paulo fala que para ele ser achado verdadeiramente em Cristo, ele precisou deixar todas essas coisas. Ele precisou deixar aquilo que era lucro para ele, aquilo que dava certo na igreja humana dele. Então ele precisou deixar todas essas coisas para alcançar a superioridade de Cristo e ser achado nele para poder manifestar todo esse poder. Então, eu e você hoje vamos precisar deixar tudo aquilo que a gente considerava como lucro. Senão a gente nunca vai estabelecer o segundo. E aí Paulo ele começa dizendo, o que é estabelecer o segundo? É você ir e pregar o evangelho, não é você ir pregar doutrinas antigas, ensinamentos antigos, é você ir e pregar o evangelho. Ah, Lucas, mas isso daí é uma ordenança de quem? Vamos abrir lá, Atos 1:8. Atos 1:8. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lembrando aqui que não é o Espírito Santo. 1 João 5:7. Alguém pode abrir aí e ler? 1 João 5:7. Deixa eu ver se eu consigo abrir primeiro. Encontrei já. 1 João 5:7. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3
são um. Então entenda que quando a palavra do Senhor ela está dizendo aqui em Atos 1:8, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, já não é mais o Espírito Santo sozinho. É o Pai, o Filho e o Espírito, porque os três se tornaram um. Ah, onde que os três se tornaram um? Aonde a gente acabou de ler, que foi no céu. No céu, os três se tornaram um. Então, quando o Espírito desceu, eles já tinham se tornado um, porque eles se tornaram um lá no céu. É muito importante pegar esses detalhes, que aí você vai ligando os pontos. Então, ele fala aqui no 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha só como a palavra do Senhor ela é grandiosa. As pessoas elas poderiam pregar o evangelho só com palavras. Por que que o Espírito Santo precisaria descer? Porque nós não pregamos um evangelho só de palavras, mas de poder. Então o Espírito desceu sobre você para que tudo aquilo que você falar aconteça. Por isso que o Espírito desceu, porque não é só para você pregar o evangelho. Pregar o evangelho, até aquele pessoal da época de Jesus de Nazaré podia. Era só ir e pregar as boas notícias. Mas é diferente você pregar e você ter poder para manifestar a sua pregação. Então hoje, o Espírito ele desceu para que toda palavra que saia da sua boca não volte vazia. E que aconteça, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Por quê? Porque você tem um Espírito operante que libera esse poder de dentro de você para acontecer. Então eu não preciso ter dúvida, será que eu vou liberar essa palavra e vai acontecer? Vai, porque eu tenho um espírito de poder dentro de mim, para que cada palavra que eu libere, eu já tenho o sim e o amém, para aquilo que ele garantiu para funcionar aqui na terra. Então todas as promessas, todas as garantias que ele deu, tem um versículo que fala que nós recebemos o espírito de penhor, que é o espírito de garantia, que toda palavra que a gente lançar segundo a ordenança dele vai funcionar. Então, tudo que ele garantiu nessa palavra aqui não é mentirosa. Ele fala que ele é fiel naquilo que ele garantiu. Ele fala assim, olha o que ele fala. Ele fala, não tendo ninguém maior para jurar. Ele jurou por ele mesmo. Então, tudo o que ele garantiu, ele jurou, não foi por nome de outros sacerdotes, ou por nome, sei lá, de outras pessoas. Ele jurou pelo nome dele mesmo. Então se garanta nessa nova aliança, porque quem se garantiu nela também foi o próprio Deus jurando que vai funcionar. Então Paulo, ele fala, olha, nem foi Paulo que escreveu Atos. Lucas, quando ele escreve aqui Atos 1:8, ele vai falar 8 e 9, ele vai falando sobre o poder da igreja ministrar essa palavra e realmente colocar isso na mente e no coração do povo. Hoje você não coloca do lado de fora, hoje você coloca dentro da pessoa. Hebreus 8, vamos abrir lá rapidinho. Hebreus 8:10. Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então olha o que você vai imprimir na mente e no coração do povo, coisas que jamais serão tiradas. Então eu não vou colocar no coração do meu povo a base de arrependimento, mostrar o quanto fulano está errado. Eu vou lançar na mente e no coração do meu povo a aliança eterna, aonde diz no versículo 13, aonde diz no versículo 12, quando para com as suas iniquidades usarei de misericórdias, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então eu não vou estabelecer na mente e no coração do meu povo o erro deles. Às vezes a gente, como sacerdote, nós estamos estabelecendo na mente e no coração do nosso povo os erros, sabe, as falhas, aquilo que a pessoa faz de certo e aquilo que a pessoa faz de errado.
Hoje você, como sacerdote, vai estabelecer a aliança eterna, aonde você vai recriar o outro. Quando você recria algo, a pessoa não vai ter escolha de fazer o errado ou o certo. A pessoa já vai estar dentro dela o próprio certo. Ela não vai ter escolha. Sabe? É como fôlego de vida. Você não libera o fôlego de vida de fora para dentro. É de dentro para fora. Então, vai sair com naturalidade quando você forma de dentro da pessoa para sair do lado de fora. Não vai sair algo forçado, algo que aonde não há liberdade. Quando você forma dentro da pessoa, vai sair com naturalidade, como se fosse uma respiração. Então as pessoas elas querem ver um resultado do lado de fora. Vai, respira do lado de fora. Recria isso dentro da pessoa. Imprime, como a palavra do Senhor diz aqui, né? Imprimir. Imprime na mente e no coração, porque isso vai sair voluntariamente, sabe? Não vai sair forçado. E nós precisamos imprimir na mente e no coração do nosso povo que eles já são abençoados com toda sorte de bênçãos. Ah, porque eles merecem? Ah, porque eles fizeram um voto, porque eles estão todos os dias na igreja. Não, eles foram abençoados mediante aquilo que Jesus fez na cruz. Então, o povo, todos os povos, eles já receberam gratuitamente toda a sorte de bênçãos. Eles já receberam isso gratuitamente. Então, eu não vou falar para o meu povo, olha, você só vai conseguir isso se você fizer isso. Quando nós fazemos isso, nós estamos dando uma condicional para o nosso povo. Hoje não, hoje eles já receberam isso gratuitamente. Paulo ele fala que não foi mediante obras para que homem nenhum se glorie. Paulo ele fala isso em Efésios 2, 8 e 9. Não vamos ler porque senão vai ficar muito versículo, a gente tem muitos aqui para ler ainda. Então em Efésios 2, 8, 9, vai dizer que lá receberam gratuitamente. Então precisa estabelecer isso na mente e no coração do meu povo. Por quê? Porque o meu povo ainda pensa que recebe algo por causa da justiça humana. Não estou dizendo que Deus não possa usar um serviço, Ele não possa usar, sei lá, um meio, mas não é por causa do serviço que você recebe o dinheiro, não é por causa da justiça que você recebe um dinheiro, mas é mediante o sacrifício de Jesus. Eu preciso fazer o meu povo se achegar a viver na plenitude de Cristo. Não é viver na plenitude de um serviço. Por quê? Porque a plenitude de um serviço dá um valor fixo. Por exemplo, não sei quantos que você recebe no seu serviço, 1.500. É um valor fixo. Mas quando eu enxerto, quando eu ligo a pessoa a Cristo, ela vai viver com toda a sorte de bênçãos. Aquilo que a mente humana ela não conseguiu imaginar, ela vai viver aqui na terra. Por quê? Porque ela não está ligada a um serviço, ela está ligada a Cristo. E aquele que está ligado a Cristo, ele vai viver da plenitude, da soberania, como Paulo ele fala assim, ó, das insondáveis riquezas. Então eu preciso fazer todos que estão à minha volta viver das insondáveis riquezas. Ah, é porque ele está trabalhando, ele vai viver das insondáveis riquezas. Mesmo se ele não trabalhar humanamente falando, ele tem direito de viver das insondáveis riquezas. Ah, mas como que o dinheiro vai aparecer? Vai aparecer de dentro dele. Por que o dinheiro vai aparecer de dentro dele? Vamos abrir lá em Efésios 1:3. Filipenses, Efésios 1:3. Ó, Efésios 1:3 tem um rudimento, hein? A gente vai conversar sobre ele rapidinho. Ó, Efésios 1:3 diz assim, ó: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, vou ler novamente. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste bastante atenção ao que Paulo acabou de falar aqui. Ele está dizendo que o Pai, que Deus, é Pai de Jesus. Ele está dizendo que Deus é Pai de Jesus. Quando a gente leu, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, eu vou ler isso aqui, eu não posso ler e falar que Deus ele é Pai de Jesus Cristo. Por quê? Porque hoje não há Jesus e Deus. Hoje eles são um só. Então, quando eu fico falando que Deus ele é Pai de Jesus, eu estou retrocedendo. Você vai falar, Lucas, como assim eu estou retrocedendo?
Eu estou voltando para aquele momento que Jesus de Nazaré estava sobre a terra. E Paulo ele fala o que em Hebreus 6? Não lançando novamente a base de arrependimento e não ficando nas lições antigas, mas indo adiante. Então, quando eu leio isso, eu não posso retroceder, eu não posso voltar. Então, eu não posso ler Efésios 1:3 falando que Deus ele é Pai de Jesus Cristo. Hoje eu posso ler e falar, hoje Deus, que é um só com o Pai, com o Filho, com o Espírito e comigo. Continuando, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, olha só como é complicado se você não usar a mente de Cristo. Você vai ler versículos e você vai estabelecer outras alianças. Você vai estabelecer outros rudimentos. Aí você vai falar assim, nossa Lucas, mas Efésios 1:3 é um versículo muito ministrado, é um versículo muito conhecido na igreja. Sim, mas se você não lê com a mente de Cristo, você não vai ministrar ele segundo a novidade do Espírito. Então, Paulo ele fala aqui que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, hoje, todos podem tirar todas as bênçãos das regiões celestiais. É complicado para você que não for usar a mente de Cristo, mas você vai tirar todas as suas riquezas, não é de um serviço, não é de estratégias, mas é de dentro de você, nas regiões celestiais. Por que, Lucas, as regiões celestiais estão dentro de mim? Porque hoje você é onipresente. Hoje você está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, de dentro de você, você vai extrair aquilo que no seu serviço humano você não consegue. Suponhamos, se for o seu sonho, não sei qual é o seu sonho, receber 10 mil reais. Seu serviço humano não te dá 10 mil reais, mas de dentro de você, você consegue extrair esse dinheiro. Ah, eu preciso extrair, sei lá, paz, porque eu estou sem paz. Você tem a bênção, que é a paz que excede todo entendimento. Isso foi dado gratuitamente para você, então você pode extrair de dentro de você isso. Olha, eu não consigo fazer isso ainda. Extraia de dentro de você. Tire de dentro de você isso. Sabe, eu vejo que a apóstola Edemuitos que comenta muito isso. É como se fosse uma piada. Sabe, as pessoas ficam procurando coisas em todos os lugares. Olha, vamos fazer dessa forma, daquela. E a resposta está dentro de você. Porque Colossenses 2, vamos abrir lá rapidinho. Colossenses 2:3. Acredito que é Colossenses 2:3. Deixa eu ver aqui. Não, vamos ler Colossenses 2:2. Não, Colossenses 2:3. É Colossenses 2:3 mesmo. Em quem Cristo habita corporalmente todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha só o que esse versículo diz, que em Cristo habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aí eu vou perguntar, onde Cristo está? 1 Coríntios 3:17. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí você vai falar assim, não, Lucas, quem habita em mim é o Espírito de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito mora dentro de você, porque eles se tornaram um só. E lembrando, aquele que se une ao Espírito, 1 Coríntios 6:17, é um só com ele. Então em você mesmo habita corporalmente toda a riqueza da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros estão escondidos em você mesmo. Não estão escondidos em Deus. É claro que está em Deus, mas hoje você é um só com Deus. Então em você mesmo está escondido todas essas coisas. Então você não precisa, olha, onde será que está escondido? Está escondido em mim mesmo. 1 Coríntios 6:17. Aquele que se une ao Senhor é um só com Ele. Então, em mim mesmo habita todas essas coisas. Pode falar, bispo. Como eu vou extrair todas essas coisas de dentro de mim? Você falou muito extrair, mas não explicou como. Extrair, para quem não sabe ainda, para quem está pegando as primeiras aulas, das aulas perfeitas, não é as primeiras aulas do rudimento. Para quem está começando agora, a palavra do Senhor diz que a gente consegue extrair todas essas coisas através do conhecimento. O conhecimento da palavra inteira? Não, o conhecimento da nova aliança, porque é uma aliança viva, como a gente leu. E através da oração em línguas. Aí você vai falar assim, Lucas, por quê? O que a oração em línguas faz?
ela faz a oração perfeita, a oração que convém. Então você vai pegar, quando o Espírito me revelou isso, foi dessa forma. Sabe quando você vai tirar um móvel da sua casa e você não sabe como tirar ele, sem fazer muita bagunça? O Espírito ele faz isso. Quando você ora em línguas, você tira o móvel dali e traz para cá da forma mais perfeita que existe. Porque é a oração que convém. Então, quando eu estou orando em outras línguas, além de me edificar, eu vou atrair até mim, porque as bênçãos, elas me seguirão. Eu acho que foi a apóstola Jennifer, os sinais me acompanharão. Então, os sinais daquilo que eu faço estarão me acompanhando. Então, eu orando em línguas, todas essas bênçãos estarão me acompanhando. Estarão sendo manifestas aqui no meu meio. Então, eu preciso orar em línguas, por quê? Porque eu vou extrair isso da forma perfeita, porque é a oração perfeita. É Romanos 8:26. Vamos abrir lá rapidinho. Romanos 8:26. Aí tá em Coríntios. Romanos 8:26. Encontrei. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos extrair das regiões celestiais como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiras com gemidos inexprimíveis. Então, 27. E aquele que sonda e conhece os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, quando você ora em línguas, você traz isso segundo a vontade de Deus. Você tem noção do que é isso? Você trazer algo à terra segundo a vontade de Deus? Então, eu e você hoje... o telefone está tocando ali. Então, hoje nós precisamos trazer segundo a vontade de Deus. Aí você vai falar assim, Lucas, por que eu preciso trazer segundo a vontade de Deus essas bênçãos das regiões celestiais? Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Então, quando você ora em línguas, quando você faz a oração perfeita, você vai viver qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você traz segundo a vontade de Deus, a bênção ela vai ser boa, ela vai ser perfeita e ela vai ser agradável. Então, hoje, eu posso extrair todas as coisas, mas eu tenho que extrair da forma correta, porque aí eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E trazer através da intercessão, da oração em línguas, mas tendo conhecimento, tendo entendimento do que eu estou fazendo, para que eu não seja uma pedra de tropeço no mundo espiritual. E aí Paulo ele fala que nós precisamos também suprir as necessidades do nosso povo. Lucas, como que a gente vai suprir, como está escrito lá em Filipenses 4,19? Através dessa oração perfeita. Porque aí eu vou trazer aquilo que é bom, perfeito e agradável, sendo manifesto na vida do meu povo. Talvez, humanamente falando, a gente olha e fala, isso aqui é bom, isso aqui é perfeito, isso aqui é agradável. Porque o Espírito, como diz no versículo 26, que a gente leu em Romanos 8, 26 e 27, ele sonda e sabe qual é a vontade perfeita de Deus para cada pessoa. Então, quando você usa a mente de Cristo, você vai ter noção de todas essas coisas. Você não vai agir mais segundo as suas emoções, mas você vai agir segundo o sobrenatural. Você vai estar além do que um humano natural pode fazer. E aí ele fala também que nós precisamos ser o propiciatório, aquele que vai ser quando eu leio isso aqui eu entendo dessa forma, aquele que vai cobrir o que o outro está fazendo de errado, para que ele sempre tenha acesso pleno a Deus. Romanos 3:25, vamos abrir lá. Romanos 3:25. Está terminando a aula de hoje já. Vão anotando esses versículos. Amém? Romanos 3:25. Diz assim, Romanos 3:25. Quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça,
por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, o que acontece, irmãos? Hoje nós vamos ser isso na vida da outra pessoa. Aquele que sempre vai ser a ponte para o outro ter acesso pleno a Deus. Não é uma ponte que mostra como o outro não pode ter acesso a Deus, mas é aquela ponte que faz o outro sempre ter acesso livre a Deus. Sabe, eu falo que nós somos os animadores de torcida. Não deixa de ser, porque a palavra do Senhor diz que nós vamos exortar as pessoas. Exortar é animar. Então nós vamos ser os animadores, os que animam o outro a fazer a obra, que animam o outro, não aquele que desanima, aquele que traz as péssimas notícias, mas é aquele que traz as excelentes notícias. Fazendo o quê? Aquilo que Efésios 1:23 diz, enchendo eles da plenitude de Deus. Vamos abrir lá em Efésios 1:23. Efésios 1:23 fala uma coisa muito séria para a igreja. Não que a palavra inteira não fale coisas sérias. Efésios 1:23, ó. A qual é seu corpo, aqui está falando da igreja, a qual é seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche e em todas as coisas. Então eu vou encher o meu povo com todas as coisas que são do Espírito. Preste bastante atenção, às vezes você fala assim, olha, as coisas do Espírito são chatas, as coisas do Espírito parece que não vai funcionar, mas você precisa encher elas dessas coisas, das coisas do Espírito. É como se fosse um copo. Aqui na igreja o povo faz muito isso. Toda hora pega um copinho e vai enchendo de água. Você não vai encher o povo de água. Você vai encher o povo com o conhecimento do Espírito. Do Espírito. Do Espírito. Do Espírito. Do Espírito. Do Espírito. Não é um conhecimento carnal, um conhecimento que eu tenho humano. Ou sei lá, de entendimentos, tradições humanas. É um conhecimento do Espírito. Porque aí, aonde há o Espírito, como a gente falou, o meu povo vai andar com a liberdade. E eles precisam andar verdadeiramente com essa liberdade. Aí o último versículo para terminar aqui, Colossenses 3:23. Não esqueça de compartilhar essa aula, de marcar pessoas para estar assistindo, porque essa aula é muito importante para conhecimento e entendimento espiritual. Deixa eu abrir aqui. Colossenses, Filipenses, Colossenses 3:23. Terminar a aula com esse versículo aqui que é fácil. 23, aqui encontrei. Diz assim, Colossenses 3:23. Tudo quanto fizestes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Isso aqui é um rudimento que eu acabei de ler. Preste bastante atenção no que Paulo fala. Ele fala uma verdade e depois ele fala um rudimento. Aí você vai falar, Lucas, mas por quê? Está tudo no mesmo capítulo, quase no mesmo versículo? Sim, porque primeiro ele fala que tudo que a gente faz para o Senhor. Isso é mentira? Não é, porque hoje nós servimos um só Senhor. Então tudo o que a gente faz é para o Senhor. Mas aí depois ele fala que temos que fazer isso para recebermos como diz aqui no versículo 24, receber a recompensa da herança. Nós já somos verdadeiramente herdeiros. E também nós já passamos de ser herdeiros, se você ainda não conseguiu entender isso. Porque herdeiro é aquele que é filho. Hoje você não é filho. Hoje você é um só espírito com ele. Então, aquela passagem que fala que se somos filhos, somos herdeiros, é um rudimento também. Foi uma verdade durante um tempo. Vou pegar 2 minutos para explicar isso rapidinho. Por que que isso foi um rudimento? Ser filho foi um rudimento. Porque você foi filho de Deus naquele período que Jesus ele morreu na cruz e o Espírito não tinha descido sobre você. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele tornou todos filhos. Oba, todo mundo é filho. Só que em Atos 2, quando o Espírito desceu, você deixou de ser filho, para ser um só Espírito com ele. Você deixou de ser filho para se tornar o próprio Deus aqui na terra. Então, eu falar que sou herdeiro de Deus, eu estou me colocando na posição de filho. E se eu me coloco na posição de filho, eu me coloco na posição que Cristo não é tudo na minha vida e que eu não sou um com o Espírito. Mas isso aí a gente foca mais numa próxima aula. Mas é bom você ir pegando esses pedaços aí. E o versículo 23 deixa claro que tudo que a gente for fazer, a adoração,
suportar o irmão, trabalhar, sei lá, ministerialmente, é tudo para o Senhor. Você nunca está fazendo isso para homens. Ah, mas eu estou trabalhando com homens aqui ao meu lado. Você falou correto, trabalhando, mas não trabalhando para eles. Você está trabalhando com, mas não para eles. Então, tenha um bom trabalho aí, porque é para o Senhor. Que a aula seja divulgada, compartilhada. Em nome do Senhor Yeshua, nós te agradecemos também por ter acompanhado até o final. Amém.